Olá pessoal, hoje então nós vamos falar sobre o ciclo da matéria e o fluxo da energia dentro do ecossistema. Para que a vida seja mantida dentro do ecossistema, nas comunidades, os seres vivos interagem entre si, transferindo matéria, que são moléculas orgânicas, também chamadas de biomoléculas, e transferindo energia um para o outro, através da nutrição. Essa vida só acontece porque ocorre o ciclo da matéria e o fluxo da energia. Quero relembrar com vocês alguns conceitos sobre moléculas orgânicas e inorgânicas que vão ser muito faladas e são importantes dentro da biologia. Moléculas também podem ser chamadas de substâncias. Então, aqui na nossa imagem, nós temos substâncias inorgânicas. São geralmente aquelas que não contêm carbono, com exceção de algumas. Por exemplo, o CO, que é o monóxido de carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono. A água, o oxigênio, a amônia, são todos exemplos de moléculas inorgânicas, assim como todos os íons, Na+, K+, que é o sódio e o potássio. Já as substâncias orgânicas ou moléculas orgânicas são todas aquelas que têm o carbono como principal elemento. E dentro da biologia, nós falamos muito dos carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que são as biomoléculas ou moléculas da vida. Voltando então para a matéria e a energia, é dentro da cadeia alimentar na qual a matéria ela é reaproveitada e a energia flui através da alimentação de um ser vivo pelo outro. Lembrando que as cadeias alimentares é uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro. À medida que isso ocorre, há a transferência de matéria e a transferência de energia. A matéria sendo sempre reaproveitada e a energia flui através da cadeia alimentar. E nós vamos entender o que significa exatamente esse termo, energia flui. Mas vamos começar a falar sobre o ciclo da matéria. Falei para vocês que a matéria ela é reciclada, porque ela obedece exatamente o ciclo que nós estamos vendo aqui. Existe a matéria inorgânica na atmosfera, muitas na forma de gases, como por exemplo o CO2. O CO2 que está na atmosfera, no ar, ele, através do processo de fotossíntese, é transformado então em matéria orgânica, lembrando, em uma biomolécula, que no caso é um carboidrato. Essa matéria orgânica é usada no processo chamado de respiração celular e é novamente convertida em matéria inorgânica. Então, a matéria orgânica e inorgânica estão sempre sendo transferidas para a atmosfera ou sendo fixadas em matéria orgânica, através desses dois processos. Vamos lembrar o que é a fotossíntese. A fotossíntese é o processo de conversão de energia luminosa em energia química. Isso acontece dentro das células vegetais. Aqui nós temos o exemplo de uma folha, e se observarmos em microscópio, nós vemos uma célula, e dentro dessa célula vários grânulos verdes. Esses grânulos são os cloroplastos, e são eles que fazem o processo da fotossíntese. Usando a matéria inorgânica CO2 e H2O, e vai ser convertida numa matéria orgânica, que está aqui representada por C6, H12O6, que é uma molécula de glicose, que é a molécula orgânica, liberando água e oxigênio para o meio ambiente.
E a respiração celular? A respiração celular é um processo que todos os seres vivos fazem, plantas, animais e bactérias. E ela usa o oxigênio na presença de moléculas orgânicas, aqui representado novamente o C6H12O6, que é a fórmula molecular da glicose. Essas duas substâncias entram dentro de todas as células e liberam moléculas inorgânicas, como CO2 e H2O. E esse processo também produz energia na forma de ATP. E essa energia é utilizada nos processos vitais de todos os seres vivos. O ATP, nós vamos estudar um pouco mais para frente, ele é a nossa moeda energética. Todas as ações, toda a parte de atividades que o nosso corpo faz, gasta energia e a gente paga isso em moedas, chamada de ATP. E por que falamos que a energia flui? Ou também é o fluxo de energia? Porque a energia ela é proveniente da energia luminosa do Sol. Essa energia luminosa do Sol é captada pelos seres fotossintetizantes, que converte essa energia do Sol em uma energia química, pois as moléculas orgânicas produzidas pela fotossíntese retêm energia. Então, é a conversão da energia luminosa em energia química dentro de uma molécula química. E essa energia, ela é passada para os animais através da nutrição. À medida que os animais respiram, usam essa molécula química, que é produzida pela fotossíntese, há a liberação de energia. E essa energia ela pode ser utilizada pelos seres vivos e também podem ser perdidas na forma de calor. Então, vocês vão observar que a energia não volta para o Sol, então ela não obedece um ciclo, mas a energia flui. Resumindo aqui nesse slide, o que nós vemos? Que através da alimentação, os seres vivos obtêm matéria, que é reaproveitada. Essa matéria, ela é transferida entre os seres vivos, indo para a atmosfera e voltando novamente para os seres vivos, cumprindo um ciclo. E a energia flui, passando pelos seres vivos, mas não é reaproveitada. Ela é dispersa, perdida como calor, ou é usada para manter as atividades dos seres vivos, como, por exemplo, andar, pensar, respirar, brincar e estudar. E todo esse processo de ciclo de matéria, reaproveitamento da matéria e o fluxo de energia ocorre porque existem as cadeias alimentares, que são uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento para o outro. Aqui nós temos uma árvore que serve de alimento para o gafanhoto então serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra. Em todo esse processo há transferência de matéria e de energia. A matéria vai ser reaproveitada e a energia vai sendo usada e perdida também na forma de calor. E ao final, quando todos esses seres vivos morrem, a matéria, então, ela vai ser usada por bactérias e fungos, que vão novamente utilizar essa matéria e devolver essa matéria para a atmosfera pelo processo de decomposição. Cada ser vivo da cadeia alimentar ocupa um nível trófico. Níveis tróficos são os elos da cadeia alimentar. O primeiro nível trófico são os produtores. Eles são sempre os seres fotossintetizantes autotróficos, como, por exemplo, as algas, tanto as algas multicelulares marinhas como as algas unicelulares, e todos os vegetais. Transforma então a energia do Sol em energia química presente nos alimentos,
que são as biomoléculas. Na lagoa e no mar são principalmente representados pelo fitoplâncton, que são as microalgas, que produzem grande quantidade de oxigênio, importante para a sobrevivência dos seres vivos aeróbicos. Próximo nível trófico são os consumidores, que são os heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, mas dependem do alimento ou das biomoléculas que são produzidas pelos produtores. São representados pelos fungos, bactérias sem clorofilas e todos os animais. E dentro dos consumidores, nós temos os consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos vegetais, também chamados de herbívoros. Aqui, por exemplo, o nosso gafanhoto. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. E na nossa imagem, o sapo é o consumidor secundário que se alimenta do gafanhoto. Temos o consumidor terciário, que no caso é a cobra, que se alimenta do consumidor secundário, que é o sapo. E podemos ter também um consumidor quaternário, que no caso é o gavião, que se alimenta do consumidor terciário, que é a cobra. E por fim, o último nível trófico são os decompositores, que são os fungos e bactérias heterotróficas que se alimentam dos restos de plantas e animais. Eles fazem a decomposição dos restos, devolvendo à atmosfera a matéria e os sais minerais, que novamente vão ser utilizados pelos produtores para fazer a primeira etapa de produção de matéria e conversão de energia. No ecossistema existem diversas cadeias alimentares que não são isoladas, mas ao contrário, elas estão interligadas. E a união de várias cadeias alimentares constitui o que nós conhecemos como teia alimentar. Aqui no nosso exemplo, nós temos uma teia alimentar e temos várias cadeias alimentares. Seguimos, por exemplo, aqui do capim, serve de alimento para a lebre, que pode servir de alimento para a cobra, e a cobra sendo o alimento do gavião. Esse é um exemplo de uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos. Mas também podemos ter outra cadeia alimentar, começando do capim, sendo o alimento da lebre, e a lebre sendo o alimento do gavião. E esta cadeia, então, com 3 níveis tróficos. Podemos perceber que o gavião, em uma cadeia, ele representa o consumidor secundário, e em outra cadeia, ele é o consumidor terciário. Dentro da cadeia alimentar pode acontecer um processo chamado de magnificação trófica ou bioacumulação, que é um fenômeno que acontece com o aumento da concentração de substâncias químicas tóxicas ao longo da cadeia alimentar. E esse acúmulo ele vai de um nível trófico para o outro. Quanto maior o nível trófico, maior a concentração desse poluente. Exemplos de substâncias que podem provocar a bioacumulação ou magnificação trófica são substâncias que não são biodegradáveis, como, por exemplo, os metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, assim como os inseticidas e os pesticidas. No nosso exemplo aqui, nós temos uma alga, que se aproveita da matéria inorgânica de um mar. Em seguida, essa alga serve de alimento para outro animal, no qual essa substância tóxica fica acumulada. E com a transferência de substâncias tóxicas através da cadeia alimentar, ela vai sendo sempre gradativamente mais acumulada até chegar no último nível trófico, ocorrendo o processo de bioacumulação.